Ô, gente, eu estou recebendo aqui às 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, recebendo aqui o meu anjinho da guarda, a minha Santa Luzia da Terra. Doutora Renata Veloso, que eu tenho um carinho, uma gratidão, um amor, mas não é só pela doutora Renata, é por toda essa família maravilhosa, esse DNA de luzes em nossas vidas, eu diria assim. Bem-vinda, doutora Renata. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. É sempre muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. Doutora Renata, mais uma vez é sempre um prazer receber a senhora aqui. Eu gostaria que a senhora começasse, então, nos falando de um limão fazendo essa limonada do Thiago Life, né, que realmente valeu a pena pelo homem público que é, né? Porque a gente pensa que é só pessoas que não têm condições, que pessoas que não têm visibilidade, que têm problema na família. E ele, com muita grandeza, diga-se de passagem, ele abriu mão das suas ilusões, das suas vaidades, do seu ganha-pão praticamente, para dedicar ao mais importante, que é a família, principalmente a filha, né? Então, isso já foi muito importante e tem colaborado muito. E eu gostaria que a senhora dissesse para a gente o que é retinoblastoma. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia. Então, retinoblastoma é o câncer ocular mais comum na infância. Ele pode ser adquirido ou pode ser hereditário, transmitido dos pais para os filhos, tá? A cada 3 cânceres, a cada 3 crianças com câncer, 1 é hereditário. E geralmente ele acomete crianças de 0 a 5 anos de idade, é mais comum até os 3 anos de idade. Então o diagnóstico precoce é muito importante, porque leva a 90% de cura. Então o que acontece? Quando você notar que a criança tem uma alteração no olho, sempre é importante procurar o oftalmologista. Então, esse câncer, ele pode ser curado. E o que acontece no câncer oftalmológico? Ele, além de afetar a vida, ele afeta a visão. Então, se ele for descoberto precocemente, a visão da criança pode ser preservada. Quais são os principais sinais, doutora, desse sintoma? Isso, os principais sinais, a coisa mais comum está presente em quase todos os cânceres, não às vezes de forma precoce, mas o mais comum é aquela leucocoria, que é o olho de gato. Quando a gente tira uma foto, o olho da criança e de todo mundo tem que estar vermelhinho. Sabe quando a gente tira a foto e fica vermelhinho? Aí a retina está normal. Quando a gente tira e tem uma parte branca, ele pode ser unilateral, que é o mais comum, tá? Acometer um olho só, ou ele pode ser bilateral. Geralmente o hereditário ele é bilateral e o adquirido ele é unilateral. Então quando você vê um reflexo branco na foto, você tem que procurar um oftalmologista. Doutora, quer dizer que a partir de hoje, então, já de alguns dias depois dessa publicidade toda aí, eu quero que as mães estão fotografando mais do que nunca os olhos das crianças. Exatamente. Né? Porque, num linguajar bem simples, é um raio-x, né? É um raio-x. Outra coisa importante é quando o olhinho se desvia, o famoso olho torto, estrabismo. Quando o olho ele não tem o seu movimento correto, ele pode ser um indício de não necessariamente, estrabismo. Mas não pode necessariamente. Ser, né? Também não vamos entrar em pânico, né, doutor? Exatamente. O retinoblastoma, ele acomete 3%, ele tem 3% dos cânceres infantis, são 3%, ou seja, 400 crianças, mais ou menos no Brasil, por ano, tem esse câncer. Então, assim, ele não é raro, mas ele também não é o câncer mais comum. Tem cura. Né? E 90% dos casos tem cura. Então... Outro sintoma importante também pode ser dor ocular, falta de visão. A criança pode perder a visão do olho acometido, tá? Então é importante criança que tem dificuldade de enxergar buscar um oftalmologista. De repente uma criança que não fala, começa a chorar muito, igual eu já dei comida para a criança, já medi a pressão, já olhei a garganta, não tem nada, de repente pode estar, né? Isso, e pode ter dor ocular também, é outro sintoma, não é o mais comum, mas pode o olho aumentar de tamanho também, pode o olho ficar vermelho. Bom, aí, ó, pra quem tirava foto e ficava com raiva, até hoje tem no Photoshop, tiraram o vermelho do olho, dos olhos, né? A gente ficava com raiva. Hoje, quando você bater uma foto e ver vermelho, dê graças a Deus, então, né, doutora? Exatamente, porque a retina tá saudável. Olha aí, tá vendo que dica especial? Doutora, e se ficar branco, já é diagnosticado o câncer ou não? Não. Existem não é outras... também motivo para pânico? Não, existem outras doenças
que pode deixar o reflexo branco. O que acontece? O teste do olhinho, que é aquele teste que a gente faz ao nascimento, ele faz o diagnóstico exatamente, nada mais é do que uma lanterninha que a gente põe no olhinho da criança e a gente vê se o reflexo vermelho está lá. Quando o reflexo é esbranquiçado, pode ser também uma doença da prematuridade, que é uma hiperplasia congênita do vítreo, e pode ser catarata congênita também. E outras doenças mais raras também podem causar leucocoria, mas o mais comum é catarata congênita e a hiperplasia do vítreo. Nossa região, a senhora tem conhecimento de algum registro dessa doença, doutora, da retinoblastoma? Olha, eu vou te falar que eu nunca fiz o diagnóstico aqui em Rondônia, mas eu tenho uma história assim, a minha irmã fez residência em Recife, né? Aí ela tinha uma funcionária que cuidava do apartamento dela e eu estava passando férias lá, porque eu fazia no Rio de Janeiro, oftalmo, e um dia a gente estava lá conversando e a funcionária falou, posso levar minha neta? Pode. Quando a gente olhou, eu olhei para a Karina olhou para mim e a gente falou, meu Deus, você viu? Ela vi. Aí a Karina já ligou para uma... código, assim, não dava para... ligou para a professora dela de oftalmopediatria e era Simone. Simone, você pode olhar uma criança agora? A Simone, nossa, posso. Isso era 7 da manhã. Aí a Karina foi já com a criança. Tô vendo a grandeza desse povinho aqui, é desse jeito esse povinho. Tá passeando, é desse jeito que eles são. Aí a Karina me liga, Renata, deu positivo. Você fala com ela chorando, ela não conseguia nem... Meu Deus. Eu falei, ai meu Deus do céu. E Renata, nos 2 olhos, ou seja, provavelmente hereditário. Era uma criança de 1 ano e pouquinho de idade. Meu Deus. Então, assim, esse foi o primeiro retinoblastoma que a gente fez o diagnóstico. Não estávamos num centro oftalmológico, a gente estava sentada tomando café da manhã e observando a criança. Então, assim, agora aqui em Rondônia eu nunca fiz o diagnóstico. A Karina já fez. Já fez? Já. Bom, então tá aí. Qual é o tratamento, doutora? O tratamento tem que ir para um centro oncológico, né? Tem que fazer, às vezes, quando ele está muito avançado, tem que retirar o olho, tá? Quando não está avançado, tem que fazer a quimioterapia e a radioterapia. Doutora, nós estamos falando assim de criança. Só dá em criança esse caso? Só dá em criança. Só em criança? Só em criança. E até quanto tempo ela pode ser manifestada? Até os 5 anos de idade, mas o mais comum é até os 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade? É o mais comum, mas até os 5 pode. E o hereditário é o que a gente faz o diagnóstico mais precoce, que porque ele acomete mais rapidamente. Porque todas as células da criança, quando ele é hereditário, tem esse RB1, é uma mutação. Usando aqui a palavra daquele estudante de medicina que disse que a doença negligenciada, às vezes, é hereditária. Às vezes o próprio pai, a própria mãe tem, não sabe, doutora? Exatamente. Ele tem a mutação desse gene RB1 e não teve a manifestação da doença e ela pode passar. E a criança que teve o retinoblastoma, em 50% das vezes ele passa para o filho. Doutora, algo mais que a senhora queira falar para a gente sobre esse assunto ou outro assunto que pertinente? Eu acho assim que esse fato aconteceu para alertar a gente que oftalmologia, o olho desenvolve, o olho infantil, até os 7 anos de idade. Então, quase tudo, até os 7 anos de idade, a gente consegue tratar. Então, muito importante levar a criança, assim que nasce, para o oftalmopediatra, depois com 6 meses, com 1 ano e depois pelo menos uma vez ao ano. Por quê? Porque se ele tiver uma alteração, um grau num olho e nenhum no outro, ele pode perder a visão. Tendo um olho normal, você tem 7 graus nesse olho e 0 nesse. Ele fica amblíope, o olho fica preguiçoso e para de funcionar. E até os 7 anos de idade a gente consegue reverter 100%. A gente consegue fazer a criança ter a visão perfeita. Olha. Então, assim, diagnóstico precoce é lucro. Então, sempre leve os seus filhos ao oftalmologista
Ah, é pequenininho, tá enxergando bem, às vezes enxerga de um olho só e a criança não fala. Então, é muito importante. E é importante também o adulto fazer o seu check-up anual para evitar doenças como glaucoma, que é silenciosa, que a gente vai perdendo o campo de visão e que não dói, não fica vermelho, você não sente nada e você fica cego sem sentir nada. É muito sensível, gente. Eu depois que eu passei pelas mãos da doutora Renata Veloso, eu aprendi a amar meus olhos, a cuidar dele. Hoje eu não coço mais o olho. Eu quase perdi a minha vista por uma coceirinha, por uma, sabe? Roda pra mim agora o vídeo que tá no jeito, só pra completar o nosso assunto. E uma missão pra você, caso você queira aceitar. Agora em setembro, a minha filha Lua completa 2 anos de tratamento contra o câncer. Ela tem retinoblastoma, que é um câncer que acontece dentro dos olhos de crianças bem pequenininhas, entre 0 e 5 anos. É uma doença muito, muito perigosa, agressiva e pode ser fatal. Neste momento, em algum lugar do Brasil, tem um câncer se desenvolvendo dentro dos olhos de uma criança pequena. E os pais não têm a menor ideia do que está acontecendo. As pessoas que estão em volta dessa criança também nem desconfiam. Como eu e a Day, a gente não desconfiava lá atrás com a Lua. O retinoblastoma, ele é silencioso e ele é traiçoeiro. E para que a gente consiga encontrar o retinoblastoma, a gente criou a campanha De Olho nos Olhinhos. A campanha começa neste sábado, dia 16, em 9 shoppings de 9 cidades do Brasil e tem outras atividades também em várias cidades espalhadas por aí com médicos voluntários. A intenção é que as famílias consigam chegar ao diagnóstico do retino antes do que eu e a Dayana conseguimos com a Lua. E como é que nós, todos juntos, vamos atingir esse objetivo? E aí entra a missão que eu falei para vocês. É bem simples. A gente não quer doação, a gente não quer nada. A gente quer que vocês nos ajudem a espalhar informação. Se você puder, visite o nosso stand no shopping. Falei que são 9 cidades, eu vou colocar aqui a agenda, tudo direitinho para vocês. Chegando lá, conversa com os médicos voluntários, entenda o que é o retino, é rapidinho. E aí você tira foto, posta na rede social, espalha no WhatsApp e faz a informação dos sinais e sintomas chegar muito longe. Se você já tem filhos, nesses 9 shoppings vai ter até atividade para as crianças. Enquanto você conversa com os médicos, as crianças estão brincando. Se você não puder ir ao shopping, acesse o nosso site, deolhonosolhinhos.org. E qual é o gabarito, então, para você saber as informações mais importantes, a informação que realmente precisa chegar longe? Reflexo branco. Quando a gente tira foto, faz um filme com luz, com flash, o reflexo volta normalmente vermelho, certo? Foto com reflexo vermelho é bem normal da gente ver. E esse é o reflexo saudável. Só que o reflexo de uma criança com retinoblastoma volta branco. Se você é aquele tio babão que fica tirando foto da criança o tempo inteiro, fica de olho nos olhinhos. Outro sinal muito comum de que tem algo errado no olho da criança é o estrabismo, a criança vesguinha. Muita gente acha normal, fala, não, é assim mesmo, daqui a pouco volta ao normal. Vá a um oftalmo, o estrabismo pode ser um indício de retinoblastoma também. Se a gente prestar atenção nesses sinais e espalhar informação, a gente vai encontrar essa criança que está com retinoblastoma e está sem diagnóstico. Vamos caçar essa doença onde ela estiver. Eu conto com a ajuda de vocês e para as famílias que conseguirem diagnosticar o retinoblastoma, contem com a nossa ajuda. Entrem em contato. Obrigado. Eu ia chamar Thiago Life Veloso, né? Tem o mesmo dom de fazer iniciativa extraordinária, né, doutora? Nossa, eu lembro quando ele divulgou o caso da filhinha dele. E quando a gente tem filho, a gente fica mais sensível, né? Sensível, tudo né? Com criança afeta mais a gente. Só para encerrar, doutora, ele falou do estrabismo aí, que nem absolutamente não é motivo para desespero, é bom ter a prudência, né? Mas ele corrige por si ou é preciso uma cirurgia, doutora? Então, a maioria dos estrabismos não corrigem por si, tá? O que acontece quando a gente acha que o nenê é vesguinho e corrige por si é porque ele não é vesguinho, é porque ele não tem estrabismo, tá? Quando ele tem estrabismo, esse estrabismo tem que ser corrigido ou com óculos, alguns casos que é o estrabismo acomodativo, ou com cirurgia. E quanto mais precoce se faz a cirurgia, melhor. Por quê? Porque a gente precisa ter a visão de profundidade, que chama estereopsia. E quando a criança tem um olhinho aqui e outro aqui, você vai perdendo a fusão. E essa estereopsia que dá a visão de profundidade, ela se perde depois dos 7 anos de idade. Então, é bom procurar o oftalmologista e fazer a cirurgia mais precocemente possível. Que Deus continue ungindo essas mãos, te iluminando. Você sabe o amor que tem por você. Isso eu me emociono. E é recíproca. Vai com Deus. Obrigada, amém. Doutora Renata Veloso, um abraço a todos lá do Hospital Veloso. Doutor...
Ô, Renatão! 70, velho! 70 anos com um corpinho de 50, hein, doutor Renato Veloso? Que Deus continue te iluminando sempre. Que orgulho que você tem, né, cara? Como Deus foi generoso contigo, né? Com essa raça maravilhosa que você formou. Beijo no teu coração, viu? Tem um carinho muito grande. Toda a família Veloso.